Amém. Me dê alguns minutos da sua atenção. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. E para você que gosta de anotar, como eu disse, nossa projeção não está funcionando, senão estaria aqui o nosso título de hoje. Essa mensagem tem o título: Jesus pode não estar onde você pensa que Ele está. Lucas capítulo 24, versos 1 a 5. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra havia sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram a elas, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Amém? Antes de lermos o segundo texto, eu quero meditar contigo brevemente. Jesus morre, e era o dia da preparação da Páscoa judaica. José de Arimateia e Nicodemos tiram Jesus da cruz e o colocam num túmulo novo. E naquela época não havia cemitério, os corpos eram sepultados normalmente na rocha. Se abriam túmulos na rocha, e ali havia um túmulo novo, onde ninguém havia sido sepultado, e Jesus foi colocado ali. Conforme o costume dos judeus, ali se rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Lembra quando Jesus ressuscita Lázaro? Está lá em João 11. Jesus chega na casa de Lázaro e pede onde o colocaram, e ele chega na porta do túmulo e diz: tire a pedra. Quem está comigo? Amém? Então aquelas mulheres foram bem cedo, fala comigo, bem cedo. Ou seja, elas queriam aproveitar aquele dia, e elas levaram especiarias, elas levaram coisas que eram tradicionais da cultura judaica, e elas iam colocar aquilo dentro do túmulo, ao redor do corpo de Jesus, e era uma espécie de honra. Era costume, era cultura. E naturalmente, elas foram ao lugar onde elas imaginavam que Jesus estaria, ou o corpo de Jesus estaria. E elas chegam ali, e elas veem a pedra retirada. E aparecem dois homens, o outro evangelho vai dizer que eram dois anjos. Aparecem dois homens, e elas ficaram perplexas, porque elas não viram mais o corpo de Jesus, e elas então perguntam: onde vocês colocaram? Onde está o meu Jesus? Mas quem você acha que elas foram procurar em um túmulo? Uma pessoa morta. Elas foram procurar Jesus morto. E quando ela se depara com aquela pedra que havia sido retirada, e ela se depara com aqueles homens, elas fazem naturalmente a pergunta que talvez eu e você faríamos: olha, eu estou aqui, eu vim fazer uma visita, eu estou aqui no túmulo, e eu vim trazer aqui umas especiarias, e levaram o meu amigo, levaram o meu Jesus daqui. E os anjos, os homens que ali estavam, olham para elas e dizem o quê?
vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando Jesus no lugar onde vocês acham que Ele está, mas na verdade Ele não está. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que na verdade está vivo. Aleluia. Amém. Há um equívoco, irmãos. Há um equívoco. E por vários anos da minha vida, pelo menos até os 26 anos, eu me lembro que sempre que eu comprava um carro ou trocava de carro, a primeira coisa que eu fazia era pendurar um crucifixo no retrovisor interno do carro. E eu me lembro que eu tinha um crucifixo grande, era um crucifixo de madeira. E alguns crucifixos que eu tinha ali também uma imagem de gesso ou de algum material que era semelhante a um homem crucificado. E por várias vezes, diante de circunstâncias, na minha ingenuidade, talvez eu deveria falar na minha ignorância, eu pegava aquele crucifixo e eu orava com aquele crucifixo na mão, e às vezes eu levava o crucifixo no bolso, porque para mim, eu estava com Jesus ali. Eu acreditava que Jesus estava ali, porque eu ainda não compreendia aquilo que aqueles homens, aqueles anjos falaram para aquela mulher. Talvez você veio aqui nesta noite, e eu não estou falando isso para te acusar. Você tem lá o teu crucifixo em casa, no carro, na empresa. E de vez em quando você se ajoelha diante dele, você bota ele no bolso, você carrega ele, você tenta falar com ele. Assim como eu fazia. Mas a resposta daqueles homens para aquelas mulheres começaram a fazer sentido na minha vida, e eu digo a você hoje: não procure Jesus entre os mortos. O nosso Deus não deixou ele morto. Jesus morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo. Quer queira você acreditar ou não. Talvez você é um parente, um amigo, alguém que não tem o hábito de ouvir uma palavra assim. Ou talvez você entrou aqui convicto de que Deus não existe para você. Ou talvez ainda você está aqui nesta noite e você professa uma outra fé. Você acredita que a vida ela não é bem assim como a Bíblia conta. E a primeira coisa que tenho que fazer nesta noite é respeitar você. Mas como eu estou no meu ambiente de domínio, eu preciso dizer a você, você está enganado. Porque não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, senão por meio do nome de Jesus. Não há outro caminho pelo qual podemos nos chegar ao Pai, senão pelo nome de Jesus. Não há outro nome sobre o nome de Jesus, e não há possibilidade de passarmos da realização de um dia, onde todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Portanto, nesta noite, a primeira coisa que eu preciso aprender, eu não posso procurar Jesus entre os mortos. Eu não posso procurar Jesus no cemitério. Eu não posso procurar Jesus no crucifixo. Eu não posso procurar Jesus numa fotografia. Eu não posso, porque Ele não está nesses lugares. E se você está aí louco para me perguntar, pastor, mas e daí? Você está falando que Ele não está lá no meu crucifixo, Ele está onde? Eu espero poder responder essa pergunta até o final dessa mensagem. Vá comigo para o segundo texto. Ainda no Evangelho de Lucas. Tem um gadareno no microfone. Ainda no Evangelho de Lucas. No capítulo 2.
Lucas capítulo 2. Você leu 24, então volta. Capítulo 2. O verso 41. Aleluia. Lucas 2, 41. Glória a Deus. Acompanhe com atenção. Se você tem tua Bíblia, acompanhe, então preste atenção. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Pensaram, fala comigo, pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado com os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Só até aí tá bom. Ô Luiz, por favor, dá um pouquinho de ganho para mim aqui. Irmãos, pensa comigo. Você e teu marido, vocês vão rotineiramente para uma festa. José e Maria iam a Jerusalém. Obrigado, Luiz. Iam a Jerusalém todos os anos. Fala comigo, todos os anos. E chegou aquele ano, eles foram novamente. Era uma celebração, era uma festa, era costume, era rotina. E eles participaram da festa e eles iam voltando a Nazaré. E no percurso de Jerusalém para Nazaré, talvez muita gente caminhando, parentes, amigos, conhecidos. Eles foram caminhando e depois de um dia inteiro caminhando, eles se deram conta de quê? Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E a Bíblia está dizendo que eles começaram a procurar primeiro entre os parentes. Fala comigo, entre os parentes. Depois entre os conhecidos. Fala comigo, entre os conhecidos. Aí talvez eles foram num outro lugar que não era tão... E foram lá e perguntaram: vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Jesus está aqui? Jesus está com vocês? Jesus está aí, está com vocês? Não, aqui não está. E eles procuraram Jesus, mas procuraram Jesus onde ele não estava. Eles tinham boa vontade, amém? Eles estavam com boa vontade, eles queriam, de fato, encontrar Jesus. Mas eles estavam procurando no lugar onde ele não estava. E eles então decidem voltar para Jerusalém. O texto diz que depois de 3 dias, ou seja, eles caminharam um dia, levaram mais um dia para voltar, e levaram mais um dia para procurar. Então quando eles chegam em Jerusalém, eles não vão ao templo, eles ainda começam a procurar em Jerusalém, em lugares que ele não estava. Estão comigo? E quando eles vão ao templo, quem que eles encontram? Eles encontram Jesus sentado, ensinando no templo. Irmãos, o que isso me ensina? A rotina pode me distanciar de Jesus. Inclusive a rotina, ela não só me distancia de Jesus, como ela faz com que eu pense que Jesus está do meu lado. E não pense que essa rotina, ela atinge só aqueles que não vêm na igreja. Pelo contrário, muitas vezes a rotina, ela atinge inclusive aqueles que frequentemente vão à igreja. Porque
Talvez você já tenha percebido que às vezes a gente liga um botãozinho chamado modo automático. O Todd é piloto de avião lá, e eu sei que o avião, quando chega lá na altitude de cruzeiro, né, Todd? Você liga lá o piloto automático, não é? E às vezes o cristão faz isso. O cristão, ele liga o piloto automático e ele começa a fazer as coisas na rotina. Olha, o culto vai começar, ou se você é católico, a missa vai começar, agora tem o canto de entrada, agora tem a parte das preces, aí tem o salmo, aí tem a primeira leitura, aí tem a segunda leitura, aí tem o ofertório, aí tem a comunhão, aí tem os ritos finais, aí tem a bênção final, aí acabou. Eu falo porque eu fui católico. Ou você é evangélico, você vem para o culto, vai começar o culto. Tem a abertura, tem o louvor, tem a parte das contribuições, tem a oração pelas crianças. Aí o pastor sobe, vai entregar a mensagem. Aí tu fica dando uma olhadinha no relógio. Mas o pastor, será que não está demorando demais? Eu estou louco para ir para casa para ver os gols do domingo. Né? E a gente liga o modo automático. E a gente acha que Jesus está com a gente. E aquela família ligou o modo automático e saiu caminhando. Não, Jesus está aí no meio. Jesus está aí no meio, está aí no meio dos parentes, está aí no meio dos amigos. Irmão, a rotina termina com a gente. Inclusive a rotina, ela não termina só com a fé. A rotina acaba com profissão, a rotina acaba com o casamento. A rotina acaba com os relacionamentos. Por quê? Porque a gente não aperfeiçoa. É por isso que de vez em quando vem Deus e faz o que com a gente? Fala comigo, Ele chacoalha. Ele chacoalha. Então, quando as coisas estão dando muito certo, a probabilidade da gente cair na rotina, ela é muito maior. Amém? Então vem Deus e faz o que com a gente? Eu estou olhando para o Marcão aqui. Deus chacoalhou tanto o Marcão que abriu o peito dele inteiro lá. Né, Marcão? Saiu da rotina. Não precisava para tanto, né, Marcão? Podia ser mais leve. Não é? Talvez você está aqui clamando por um milagre, porque as coisas saíram do teu controle. E vem Deus e fala, sim, fui eu que mexi na tua vida. Porque se você continuasse caminhando daquele jeito, tu ia parar no inferno. Não se escandalize com isso. A rotina pode parecer inofensiva, mas ela leva a gente a caminhar por caminhos que nós não deveríamos caminhar. E quando a gente menos percebe, nós estamos no lugar onde não deveríamos estar. Então a rotina, ela faz com que a gente busque Jesus onde Ele não está. Outra coisa interessante aqui nesse texto, não presuma que Jesus está. Eles presumiram, o texto vai dizer que José e Maria presumiram, ou seja, eles acharam que Jesus estava com os parentes, ou com os amigos. Eu não vou me preocupar. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente acha que Jesus, ele está na religião. Como é que é, pastor? Jesus não está na religião? Jesus não tem nada a ver com esse negócio. Jesus não teve religião. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus não era crente, não era evangélico, não era protestante, não era católico. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que houve uma inauguração no dia de Pentecostes. Essa inauguração da igreja de Jesus aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado. Então, desde o princípio, o desejo de Deus foi que o povo caminhasse consciente de que a presença do Espírito Santo no coração era suficiente. Mas o homem insiste
em se envolver, em criar coisas. E o homem cria esta palavra chamada religião, e do latim significa religare. E talvez ao longo dos anos nós vamos sendo envolvidos, enrolados, achando que Jesus está numa religião. E sabe o que é pior? Às vezes tu encontra um parente, um amigo, um conhecido, aí você vai falar assim, ó, eu estou indo na igreja. Aí esse amigo fala assim, aquela igreja lá não tem Jesus. Aquela religião lá não tem Jesus, só na minha. Você já viu alguém falar isso? Tem bastante gente concordando. Aí tem uma religião que fala assim, não, é só a minha que salva. Religião não salva ninguém. Não foi a religião que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então não procure Jesus na religião que você não vai achar não, irmão. Você vai ser enganado. Porque quando você chegar no final da vida, quando chegar o teu dia, você ficou procurando Jesus na religião, procurando na religião, você foi religioso ao extremo, você levou a religião à risca, e aí você chega lá na entrevista, tem duas portinhas, o céu e o inferno, e aí vem um anjo e fala, tu é por ali. Como que vou por ali? Eu fui religioso a vida inteira. O anjo vai olhar para você e falar, não tenho nada a ver com isso. E sabe o que é melhor ou pior? A partir desse momento, nesta noite, tu não é mais ignorante nesse assunto. Não coloque a tua confiança na tua religião. Não coloque a tua confiança em lugares que Jesus não está. Sabe o que mais que eu aprendo aqui? Avalie o que você está fazendo antes de prosseguir. Você sabe que houve um tempo, para mim, faz favor. Houve um tempo em que eu acreditava em muita coisa. E hoje, em épocas de internet, né? Se você for para a internet, cara, você tem para tudo que é gosto. Obrigado, Aline. Você tem para tudo que é gosto. E às vezes você encontra uma coisa na internet e você fala, não, é isso aqui, é isso, e eu vou seguir isso aqui. Aí passa uma semana, passa duas, aí você está lá na rede social, você está fazendo outra pesquisa, você encontra outra coisa. Aí aquilo ficou mais tranquilo para você, se enquadrou melhor no teu estilo de vida. Não, sabe de uma coisa? Eu vou seguir isso aqui. Aí surge uma outra moda. Aí naquela cidade estão fazendo lá um ritual, veio uma mulher não sei da onde, um homem não sei da onde, sabe, lá naquela cidade, tem um homem lá que faz umas garrafadas, vamos lá, vamos lá, sabe, lá naquela outra cidade, faz uns benzimentos lá, vamos lá também. Aí no começo parece que resolveu, mas aquilo foi piorando. Daqui a pouco, irmão, você está cheio de tudo, você está entupido de tanta coisa, na verdade você não tem nada, porque aquele que você precisava realmente ter, você não tem. Você foi procurar Jesus em tudo que é lugar, talvez com uma boa intenção, e sabe o que é pior? Você levar pessoas para esses lugares. Pior do que você ir no lugar onde Jesus não está, é você pegar na mão de alguém e falar, vem comigo que eu vou te levar num lugar. Toma cuidado, porque a tua responsabilidade é muito maior. Jesus não prometeu que resolveria os nossos problemas aqui na terra. Você pode ler os 66 livros da Bíblia, você não vai encontrar nenhuma promessa de Jesus dizendo assim, me aceite no teu coração como teu Senhor, que você não terá mais problemas. Não tem essa promessa. Pelo contrário,
Jesus, ele ainda olha para a gente e fala assim: quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e depois me siga. E nós, irmãos, nós queremos resolver o problema agora. Às vezes eu paro no sinal, Santa Helena tem também, Medianeira tem mais. Tem um cartaz colado no poste assim: resolvo problemas amorosos. Já viram não? Daqui uns dias vão colocar lá: números da Mega Sena. Traga o amor de volta. Não caia nessa. Jesus não está nesses lugares. Não vai atrás de soluções mágicas, momentâneas, pontuais. Procure aquele que pode te dar a vida eterna. Procure se certificar se aí no teu coração de fato habita o Espírito Santo de Deus. Procure conhecer a palavra dele. Procure caminhar com pessoas que te levam para perto de Jesus. Aí sim, você está indo pelo caminho correto. Eu já quero ir para o final. Talvez eu esteja falando aqui para homens e mulheres que estão longe, mas querem se reconciliar com o Senhor. Jesus preparou esse dia para você. Ou então, como eu falei no início, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão olhando para mim, estão com sede de dizer: pastor, fala para mim, onde é que eu vou encontrar esse Jesus? Eu tenho que vir no culto aqui todo domingo. Irmão, é claro que eu quero que você venha todo domingo no culto, mas não é vindo ao culto que tu vai encontrar Jesus. Abra comigo para encerrar. Também no Evangelho de Lucas. Coincidentemente, 3 textos. Capítulo 17. Você pode ficar em pé, por favor? Evangelho de Lucas, deixa aí na cadeira. Faz o seguinte, fecha a tua Bíblia, deixa na cadeira, só olha para mim aqui. O pessoal do louvor já vai se posicionar, em 5 minutos a gente encerra. Só me dá mais 5 minutos antes de você sair. Lucas 17, verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Então Jesus, ele estava sendo interrogado. Jesus estava no interrogatório. As pessoas estavam apontando para ele: escuta aqui, esse reino de Deus que você está falando aí vem quando? Onde é que está esse reino de Deus? Você está no culto hoje à noite, tem um pastor falando que Jesus não está nesses lugares que eu tenho procurado. E agora? E Jesus responde ao interrogatório. E ele diz: o reino de Deus não é algo visível. E também não se pode dizer: ele está aqui ou ele está lá. E ele conclui a resposta: o reino de Deus está dentro de vós. Você não vai encontrar Jesus senão dentro de você. Senão dentro de você. Você não vai encontrar Jesus senão no teu coração. A Bíblia conta que um homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo disse: pai, me dê aquilo que é meu.
E o pai deu a ele o que lhe era de direito. to play. E ele partiu para uma terra distante. E ali ele desperdiçou o que ele ganhou do pai de maneira irresponsável. De repente veio a fome, ele não tinha mais dinheiro, não tinha amigo. Aonde que ele foi parar? Ele foi parar num chiqueiro de porcos. E ali, ele queria comer até a comida dos porcos, mas nem isso ele ganhava. E a Bíblia diz que, num determinado momento, ele caiu em si. Ele caiu em si, ele caiu dentro dele mesmo. E ele então disse: na casa do meu pai, até os funcionários têm pão com fartura. E eu aqui morrendo de fome, e ninguém me dá nada. Eu vou voltar. Eu vou pedir perdão para o meu pai. E eu vou pedir que ele me trate como um funcionário. E a Bíblia diz que ele virou e ele foi embora. Ele voltou para casa. A expectativa dele é de que o pai ia olhar para ele e ia dizer assim: tá vendo? Você não era o sabidão? Você gastou todo o dinheiro, agora você volta para casa. O pai não falou isso. A Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Tirou aquela roupa fedida e colocou uma roupa nova nele. Colocou novamente um anel no dedo dele. Colocou novamente uma sandália nos seus pés. Mandou matar um novilho cevado e fez uma festa. E o pai então disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu pedi que o Ministério de Louvor tocasse, e rapidinho, hoje é dia de tomar essa decisão. Hoje é dia de aceitar esse Jesus no teu coração. Sai do teu lugar rapidinho.